Boa noite! Mais uma segunda-feira feliz! Pois então, olá! Nelson! É Nelson! É Nelson! Olá! Boa noite a todos! Coisa boa! Tudo bem, Daniela? Pois então, vocês estão acostumados. Tudo bom, Daniela? Oi, Fabiana. Vocês estão acostumados a me ver no sábado, cedinho. Ai, Carmelita, é você, meu bem. Oh, coisa boa. Ficamos com saudade de você, Carmelita. Olha, é verdade, Maceió presente, é isso aí. Então, oi, Eliene. Aí vocês estão acostumados a me ver no sábado, não é isso? Sábado cedinho, 6h15, 6h30. Você é de Recife? Ah, vocês podem dizer de onde é que vocês estão, Recife, Maceió. Vamos lá, vão dizendo aí onde é que vocês estão. E hoje a gente vai fazer uma live bem legal, né? Daqui a pouco eu tô chamando minha convidada. Então, assim, o que aconteceu? A gente teve aí um problema técnico no sábado de manhã cedo e a gente precisava colocar essa live, né? E, inclusive, o canal do YouTube tá me cobrando, né? O pessoal tá cobrando. Cadê no YouTube? Porque tem algumas pessoas que não tem Instagram e tal, e realmente veio lá no YouTube. E aí a gente tava... Então, eu resolvi com Roseli. Nós estamos no consultório e agora vai dar certo, hoje vai dar certo. E a gente está aqui no consultório depois de um longo e lindo dia de trabalho, ajudando muitas pessoas. Né? Roseli estava me... Oi, Cristiane. Oi, Cristiane. Eu vou reconhecendo as pessoas. E assim, foi um dia muito feliz, onde a gente pôde ajudar muitas pessoas, tá? E é isso, vamos começar, né? Vão enviando, tem esse aviãozinho, né? Aí do lado, vão enviando para as pessoas para poder elas estarem cientes da nossa live de hoje, que é aquela live da glutamina. Bom, apesar de não ser o sábado, mas as minhas lives eu começo sempre. Ai, não brinca que tá travando não, Eliane. Pelo amor de Deus, minha filha, saia e entre de novo, por favor. Porque hoje foi dia de teste. Eu fiz um bocado de teste com essa internet. Hoje fizemos vários testes com essa internet e tava tudo bem, né? Tava tudo bem. Eu espero que para outras pessoas, por favor, né, fora a Eliane, eu espero que a sua internet, que assim você consiga, né, ver, mas e ouvir também, mas que vocês possam estar me falando aí se tá tudo certo. Bom, para quem conhece, né, para quem me conhece, meu nome é Carla Ribeiro, estamos aqui na nossa clínica, na Uninutri, e Roseli daqui a pouco vai entrar também, e nós temos sempre uma live aos sábados de manhã, né, uma vez por mês, a gente convida, a gente tem uma pessoa que a gente convida, é isso, e no final do mês é sempre o professor Robson Frois que vem conversar com a gente. Bom, sempre a gente traz um texto reflexivo, tá? E hoje eu tô trazendo, a gente já vem trazendo o texto do Marco Aurélio, que é o imperador romano. E o Marco Aurélio, ele escreveu as suas... Ai, que bom, Cristiane, que bom. Então, o Marco Aurélio, ele escrevia um diário para ele, tá? Eram as meditações dele. E que nós usamos, né, essas meditações que o Marco Aurélio fazia, e acabou que esse livro foi publicado, né, essas meditações, esse diário particular do imperador Marco Aurélio, foi publicado e a gente acaba utilizando essas meditações porque é para o nosso autoconhecimento, tá? Pois bem, então eu trouxe um texto, né? Então não fiquem imaginando que é pra gente, foi pra ele, ele escreveu pra ele, mas a gente acaba utilizando. E vejam que coisa interessante. Sempre
sempre que você estiver prestes a encontrar um defeito em alguém, pergunte-se o seguinte: qual é o meu defeito que mais se assemelha àquele que eu estou prestes a criticar? Olha que isso é forte, né? Isso é bastante forte. Então, ele estava falando para ele mesmo: olha, estou prestes a criticar alguém. Será que esse defeito que eu estou vendo nessa pessoa, será que tem algum que se assemelha a que eu tenho? Então, antes disso, reflita, tá bom? E aí, vou convidar a minha amiga, sócia, professora, né, para participar dessa live, que nós vamos conversar sobre glutamina. E eu convido de novo vocês a estarem enviando aí aviãozinho para convidar as pessoas a participar desta live. Já comprou, foi sua glutamina? Tá certo, Carmelita? Sim, senhora, que coisa maravilhosa. A gente mal fez a live e você já está aí com a sua glutamina em mãos. Hoje eu acabei não trazendo a minha, né? Acabei não trazendo a minha glutamina. Então, já convidei Roseli. Ah, olha aí, mais uma fã de Roseli, ó. Hoje, então, Roseli está fazendo parte, o nome de Roseli está em grupos aí, ó. O pessoal tem feito seus grupos de trabalho, grupo familiar, e daqui a pouco vem uma pessoa: olhe, seu nome estava num grupo que eu participo. Aí vem outro: olhe, seu nome estava num grupo que eu participo. O nome de Roseli é Doce. Amém. Amém por isso. Ui, não, peraí. Pronto. Mandei. Apertei, porque o negócio não foi. Vira a câmera. Agora. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo. O pessoal que vai dizendo aí se tá tudo certo ou não. Quem foi que falou que tava falando que eu não vi o nome? Que falou Roseli de paciente. Foi Cristiane. Ah, um beijo, Cristiane. Já tô com saudade. Apareça. Disse que era fã sua. Eita, que coisa boa. Meu Deus, meu coração fica muito feliz. Vamos embora. Glutamina, né, Carlinha? Vamos cuidar, vamos ensinar um pouquinho sobre esse aminoácido, que é um aminoácido não essencial, porque o nosso corpo ele produz, só que ele não produz o suficiente, porque às vezes o nosso corpo está falando, a nossa alimentação diz que a gente precisa de mais um pouco, e aí agora a gente vai ensinar um pouquinho o que é que está faltando, que a gente precisa melhorar, né? Então, gente, eu peço um pouquinho só de paciência de vocês, que hoje a gente atendeu o dia todo e eu acabei a uma consulta faz 3 minutos só. E aí eu caí aqui nessa live. Mas vamos lá. Deixa eu raciocinar por onde é que a gente vai começar. Então, como eu já disse, né? É um aminoácido que a gente encontra em abundância para facilitar essa absorção nas proteínas, então o ovo, a carne, os peixes, as leguminosas, que são os grupos dos feijões, todos os tipos de feijão, o grão de bico, tudo isso vai estar produzindo também. A gente tem a glutamina, que é produzida pela indústria, que Carlinhos tinha falado na outra live, que tem uma indústria muito forte, que é a Ajinomoto, que produz essa glutamina e distribui para outras empresas estarem vendendo, outras marcas que são mais conhecidas, mas o selinho Ajinomoto é muito importante porque ela tem uma responsabilidade, uma pureza, né, Carminha, muito grande. E aí, quais são as funções da glutamina, né? E como é que a gente descobre aqui no consultório
que ela é tão importante? Quais são os sinais e sintomas? Então, uma digestibilidade... Oi. Antes de você entrar em função, eu queria só fazer mais um apanhado geral sobre a glutamina, porque eu estava vendo uns estudos. O que acontece? A glutamina ela é classificada como um aminoácido não essencial. Significa que o organismo produz. O nosso corpo ele produz a glutamina. Os órgãos principais de produção da glutamina são o pulmão e o cérebro, mas também o fígado, o músculo esquelético, os rins também produzem. Agora, existem uns órgãos que eles requerem mais a utilização de glutamina. Glutamina é um aminoácido não essencial, né, produzido pelo corpo, através de 3 outros aminoácidos, como o ácido glutâmico, a valina isoleucina, você lembrou BCAA, e aí essa glutamina que é produzida pelo nosso corpo, ela é abundante, mas também a necessidade dela, daqui a pouco a gente vai entrar nas funções, também a necessidade dela também é grande, tá? Então, tem uns órgãos, como por exemplo, o intestino, os rins e o sistema imunológico, que necessita muito da glutamina. E aí o nosso corpo está produzindo, tá tudo bem, até a gente tá com a necessidade desse aminoácido. E aí, tem esses estudos que estão agora mostrando que ao invés de dizer que a glutamina é um aminoácido não essencial, eles estão falando que ela é condicionalmente essencial. E isso significa que determinadas condições faz com que o corpo não produza o suficiente para que seja para que haja saúde, entendeu? Por isso que ela é dita condicionalmente essencial. Então aí, Roseli, você vai falar das funções e a gente vai entender, né, professor Matheus, por que a glutamina é importante? Porque a gente, muitas vezes, nós prescrevemos esse suplemento. Antes de falar as funções, que a gente colocasse no Instagram, no Google, a gente aparece as funções, mas a gente não sabe qual é o processo, por que aquilo ali está acontecendo, de onde veio o problema, né? Então, essa mudança do tempo, né? O paciente vive gripando. Poxa, Rose, eu vivo gripando, eu tomo tanto suplemento, mas parece que não faz efeito. E realmente, talvez não esteja fazendo efeito, porque esse tecido, que é o nosso tecido gastrointestinal, ele tem que estar muito bem para absorver melhor essas vitaminas e minerais. E quando a gente está com essa microbiota sensibilizada, ou que a gente tem uma gastrite, ou esse intestino está irritado, a gente precisa tratar esse tecido, a gente precisa recuperar esse tecido celular, e aí a glutamina ela vem para nos ajudar. Então, o paciente está com problema de cognição, esse cérebro não está trabalhando bem, se sente muito cansado, tem um sono excessivo, ou às vezes tem sono de menos, se sente muito irritado. A glutamina, ela também vai me ajudar nesse processo de cognição. Então, ela vai nutrir melhor essas células do nosso cérebro, vai absorver melhor os nutrientes. A questão dos Tati Johnson, né, das micelas intestinais, das células, né, Carlinha, que a gente mostrou no quadrinho. Mostra aí o quadrinho, os enterócitos, mostre aí. Posso falar deles? Pode. Fale. Então vamos lá. Que agora a gente tá lendo direito, né? Tá. Agora tá. Aqui, ó. Vejam só. Vilosidade. Aqui são os enterócitos. Essas células todas são os enterócitos. Tá vendo? Aqui tem o núcleo. Essa célula compridinha aqui são os enterócitos. Bom, esses enterócitos, eles têm... Deixa eu ver aqui, eu estou meio atrapalhada. Tá dando
pra ver? Tá Tá pra ver? dando pra ver. Aqui, ó. Eu tenho esses dedinhos de luva, os dedinhos, são as vilosidades. Aqui são as vilosidades. É onde há essa absorção. E quem são essas coisinhas vermelhas aqui? São os bichos, né? São as toxinas, os parasitas, bactérias, as coisas que não prestam do nosso organismo. Essas vilosidades, elas impedem essa passagem dessas toxinas para dentro do nosso sangue. Mas, quando a gente tem uma má alimentação, quando não tem um sono saudável, quando não faz atividade física, quando toma muito medicamento, essas vilosidades elas acabam sendo destruídas. E o que estava aqui em cima, que o organismo não absorvia, elas vão começando a passar. Porque essas vilosidades, eu vou mostrar aqui com o meu dedo, que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, eu tenho aqui, veja que interessante, como se fossem as vilosidades, tá vendo? É como se fosse aqui, ó, as vilosidades. Então, quando eu vou com uma má alimentação, eu vou destruir essas vilosidades, além delas começarem a abrir, tá vendo? Além delas começarem a abrir, elas vão reduzindo de tamanho. A partir do momento que ela reduz de tamanho, olha como elas ficam pequenininhas, elas ficam bem pequenininhas. Isso aqui diminui a absorção de nutrientes. Então, uma pessoa que tem uma vilosidade com uma má formação, ela vai ter essa dificuldade de absorver os nutrientes, tá? Bom, mas vocês estão vendo também que eu tenho aqui uns tracinhos vermelhos, não é isso? Tem aqui uns tracinhos vermelhos. Esses tracinhos são chamados de junção T. É uma junção, é como se fosse uma cola bem forte, colando, olha, as vilosidades. Elas estão colando essas vilosidades para que elas não abram. Junção T. Junção T. Quem faz isso é a glutamina. A glutamina ela contribui para que haja uma fortaleza nessas junções e que elas fiquem firmes e elas não abram esse peróxito, porque se eu abrir aqui, ó, se eu perder essa junção, esse peróxito vai ficar assim. Tá vendo? Ele vai ficar assim, aberto. E aí tudo que não presta vai estar passando para a corrente sanguínea. E aí, minha gente, a confusão acontece. Por isso que a glutamina pode ser considerada como condicionamento essencial. Porque me digam vocês, me diga, Roseli, a gente hoje atendeu várias pessoas aqui. Acho que a gente tira uma que está com intestino saudável. E olhe lá. Porque intestino saudável não é só fazer cocô todo dia, não. Não é verdade? É. E assim, o órgão que mais gosta da glutamina é o intestino, né? Porque ele faz essa reparação celular, ele faz esse fechamento da barreira intestinal. E assim, por mais que a gente tente se alimentar bem, a gente sempre tem um patógeno, um alimento que não foi bem higienizado, a gente tem um agrotóxico que está ali agredindo a gente tem um medicamento que faz essa agressão da mucosa. Então, hoje eu tive um exemplo de uma paciente que eu sempre luto com ela sobre o peso. E aí, no último mês, ela perdeu 4 quilos. E eu não fiquei feliz. Por quê? Porque ela teve um aumento significativo de medicamento. E os medicamentos tiraram a fome dela. E ela emagreceu. Mas não foi um emagrecimento bom. Então, eu coloquei a glutamina para ela, para a gente fazer essa reparação do tecido, porque esse excesso de medicamentos que nesse momento é necessário, porque a gente tem que ceder um pouquinho e dizer que tem hora que tem que usar medicamento mesmo, mas eu precisava protegê-la. Então, eu usei isso para minimizar um pouquinho a agressão.
Então, para que ela consiga se alimentar um pouquinho melhor e absorver os nutrientes da alimentação que eu estou passando, né? Mas a glutamina ela vai me ajudar a aumentar a imunidade, porque as vitaminas e os minerais das verduras, das frutas, das oleaginosas, da suplementação que a gente faz adicionada, ela vai conseguir absorver melhor. Ela vai me ajudar a nível de músculo a fazer síntese proteica também, porque dentro lá dos processos o músculo ele é muito quebrado e aí a glutamina ela ajuda a diminuir essa quebra, fazendo a absorção dos nutrientes junto também com a creatina para ter essa síntese e essa transportação dos aminos para absorção melhor e para fabricação de novas células musculares, então ela vem aí melhorando e absorvendo. Ela vai otimizar uma via chamada via mTOR, que é uma via de energia, energia que vai até o músculo também. Então, a gente faz essa inclusão da glutamina, um processo de desinflamação, não só das células dos enterócitos, mas as outras células também que a gente tem no corpo, em várias regiões, ela ajuda a desinflamar. E o processo de cicatrização, que a gente já sabe, então, na mucosa, às vezes a gente tá com uma afta, né, Carlinha? E a gente passa ali a glutamina e ela vai nos ajudando a fazer aquele processo de cicatrização. Então, quem quiser testar o poder da glutamina, a percepção assim mais a olho, né, Carlinha? Mais fácil assim de visualizar e tem afta, a gente pega a glutamina e passa assim em cima. No outro dia, a afta já está cicatrizada. A mesma coisa ela faz aqui na nossa parte gastrointestinal. Então, ela é como um combustível para as células. Ela vai te dar energia, ela vai te dar reparação, ela vai te dar cicatrização. Uma outra também coisa que está totalmente ligada e que eu tenho muita resposta aqui dentro do consultório é a questão da parte neuro, né? Que você melhora muito o processo de cognição. Então, ela vai me ajudar a reorganizar alguns neurotransmissores que, quando estão em déficit ou quando estão muito elevados, dificultam esse processo de calma, de tranquilidade. Você fica mais estressado, mais ansioso, tem compulsão por comida, geralmente compulsão por comida mais doce. A glutamina ela consegue melhorar o GABA e deixando a gente um pouquinho mais tranquilo, né, Carlinha? Você que ensina mais isso dos neurotransmissores, ela também vai trabalhar aí nessa via. Então, paciente que vem muito ansioso, a gente pode trabalhar a glutamina e tentar controlar um pouquinho mais essa ansiedade, ter uma resposta de não ter tanta vontade por comida adocicada. Isso é uma das funções que ela traz. Quer acrescentar alguma coisa, Carla? Quero que as pessoas aí possam fazer perguntas, né? Nós tivemos algumas perguntas no sábado, e aí vocês fiquem à vontade. São 19h46, a gente começou às 19h20, então a gente vai estar com 26 minutos de live, tem muita coisa para conversar ainda. Se vocês quiserem, fiquem à vontade, vão fazendo perguntinhas aí para a gente estar respondendo. Roseli, eu lembrei muito de algumas perguntas que se faz no consultório, né? E uma delas é assim, eu tenho esteatose hepática, eu posso tomar vitamina? Não pode não, você deve. Exatamente por essa característica da vitamina, dessa reparação de tecido. Então, ela vai ajudar a reparar esse tecido hepático, vai ajudar a regenerar esse tecido hepático. Boa noite, Célia. Boa noite. E fora que as nossas experiências, né? Roseli tem uma experiência fantástica. Eu quero que você conte, Roseli, esse seu caso, caso clínico, né? É muito interessante que a gente teve foi uma moça, foi? Que veio com endoscopia? Isso. Conta que essa história tu conta melhor que eu. Na verdade, a gente tem muitas experiências de glutamina, né?
quando o paciente, assim, vem muitos gases, a digestão muito lenta, a fermentação excessiva dos alimentos. Poxa, Rose, eu como arroz e me faz mal. Fico com a barriguinha muito inchada. Não é nenhum alimento ruim, rico em gordura, hambúrguer. Ó, falou aqui. Gente, vocês estão ouvindo duplicidade na live? Assim, ouvindo a minha voz duas vezes? Digam aí, por favor. Acho Desligar o que. microfone, se der. Tá falando aqui, tá dando eco. Ah, para você, né? Vê agora. Eu acho que, enfim, vamos lá. Não, o pessoal tá falando que não. Talvez qualquer coisa vocês falam aí, tá, gente? Sim, aí esses pacientes, eles trazem muitos sintomas gástricos. Então, é a primeira coisa que eu penso. Mas essa minha paciente, ela falou o seguinte: Carlinha, baixa o teu volume, por favor, que eu acho que é Ah, isso, teu tá. volume. Tá. Pode ser. Vou baixar. Essa paciente, ela veio com uma endoscopia que tinha uma imagem de muita mucosidade e muitas feridinhas no estômago, e por algum motivo, ou destino divino, que esse médico não fez uma intervenção, que geralmente eles fazem uma intervenção logo de primeira. E aí eu fiz um protocolo gástrico que inclui a glutamina, né? E era bem assim, desarmônico, cheio de espuma no estômago, mostrando naquela endoscopia. A gente fez um protocolo de mais ou menos 2 meses. E aí ela, por sorte, novamente, ele tinha pedido uma outra endoscopia. Eu não me lembro exatamente por qual foi o motivo que ele fez, né? Esse teste. Porque ela mostrou que estava muito melhor. E aí ela vai e faz uma endoscopia 2 meses depois, que não é um exame que a gente faz assim, de uma hora para outra, mas ela fez. Foi exatamente 45 dias. quarenta e Eu cinco lembro. dias, não foi, Carlinha? Não deu nem E, 2 meses, foram 45 pois dias. é. E aí a gente vai, traz esse tecido assim, limpo. Não tinha nada mais, não tinha uma úlcerazinha, não tinha uma vermelhidãozinha, nada, não tinha esse excesso de muco que tinha, que era esbranquiçado, espumoso, e era desorganizado naquele tecido. E aí a gente teve essa resposta 2 vezes, né? Antes e depois, que é muito raro a gente conseguir. A gente sempre tem respostas dos sinais e sintomas, do rastreamento metabólico. Então, Rose, eu melhorei muito. Eu já não sinto mais os sinais e sintomas de dispepsia, que é arroto excessivo, gases excessivos, gastrite, azia, refluxo. Isso são as coisas mais comuns, né, que a gente tem quando o nosso sistema gastrointestinal não está funcionando bem. E aí a gente consegue, dentro de 30 dias, diminuir assim significativamente essas respostas, e o paciente começa a ter qualidade de vida, porque ele fica perdido. Ainda tem uns pacientes meus que trazem umas conversas muito que eu não consigo entender, assim, aleatório. Ele faz assim: Rose, eu não consigo comer comida de verdade, mas pão eu consigo. Eu digo: olha, eu não sei lhe explicar o que é isso, mas eu tenho certeza que esse pão não tá lhe fazendo bem, não. Porque é uma caloria vazia, sem nutriente nenhum. Então, eu não sei se você já ouviu, Carlinhos, esse relato. Rose, eu não posso comer nada disso, mas se eu comer pão, não me faz mal. Tu já ouviu isso? Já. Tem Isso é alguma cor da explicação? cabeça da pessoa. Isso é cor da. Eu, Como você eu, disse, isso é cor da sua cabeça. eu queria saber se tem uma explicação, assim, fisiológica ou Não, é mais uma bioquímica. questão emocional mesmo, né? É uma questão de acalanto. É uma questão emocional. Mas ele Entendeu? sente o desconforto do mesmo jeito, né? O pão do glúten, que tem o glúten, entendeu? Hum, E normalmente a pessoa fala pão assim, pão francês, que é o pior que tem, hum. ele é muito inflamatório. Vai piorar o estômago. Não tenha nem dúvida disso, tá? Não tenha dúvida dessa questão. Ele vai piorar sim. Pode ser que naquele momento, um prazer. E aí eu posso até depois trazer Robson para explicar isso.
Eu acredito que o prazer daquele momento, daquele cuidado, ai, eu tô cuidando, tô comendo aquele pãozinho que tá entrando assim, não sei o quê, aquele carinho, mas depois tem a rebaldosa. Depois tem a rebaldosa, Hum, tá? Então, entendi. faz mal mesmo. E- Então, aí Sabe uma coisa hum, também, Roseli, que eu estava me diga. lembrando, que é algo que você bate muito na tecla. E como essa construção da glutamina são 3 aminoácidos, ácido glutâmico, valina, isoleucina, eu fiquei me lembrando exatamente das lives que nós começamos a fazer essa questão de lives juntos, exatamente por aquela questão da proteína. Porque você me provou que as pessoas não comem proteína suficiente. Então, se elas não consomem proteína suficiente e o corpo está aí com deficiência, com o estômago com gastrite, está com uma desbiose, que é um desequilíbrio intestinal, está na academia, está curtindo ferro, está malhando, não está conseguindo uma resposta que gostaria de ter, né? Aí a gente fica pensando, peraí, se a glutamina vem das proteínas, e realmente me perdoe quem são os veganos, mas todos os trabalhos que eu vi, a glutamina, a fonte da glutamina, a maior fonte da glutamina realmente são as de origem animal, tá? Por isso que você que é vegano, vegetariano, vale a pena você comprar a glutamina, a L-glutamina, tá? A L-glutamina é a glutamina ativa. Eu tenho a D-glutamina. Então, a L-glutamina é a glutamina ativa. E você vai ser muito beneficiado por essa glutamina, porque, inclusive, como a gente falou logo no início, que chegou agora, existe uma grande indústria que produz os melhores aminoácidos do mundo. Então, os melhores aminoácidos dessa empresa chamada Ajinomoto produz coisa ruim também, mas paciência, né? Mas produz as coisas boas, que são esses aminoácidos de alta qualidade, de alta pureza. E ela entrega para os distribuidores. E os distribuidores vão envasar essa glutamina. Então, normalmente, preste atenção na embalagem, porque na embalagem tem como ingrediente L-glutamina e só. É para ter só isso, L-glutamina. Tá? É um pozinho branco, tem várias marcas, tem vários fornecedores. Converse com o seu nutricionista, com o profissional de saúde que lhe acompanha sobre, de repente, qual que ela tem experiência. Né? Mas existem muitas marcas no mercado. Agora, procura ver os ingredientes. Se tem só L-glutamina, se tem o ideal é o CI da gente ainda. Tá certo, gente? Então, assim, a gente tem que procurar. Então, eu estava falando nessa questão das pessoas que têm essa alimentação vegana e vegetariana, eu acredito, né, Roseli, que faria bem, né? Daria um suporte para Sim, essas pessoas, já que não tem essa proteína animal. é, eu não tenho o atendimento desse público, né? Porque é difícil para mim, assim, vegano, vegetariano. Mas eu respeito as pessoas que gostam dessa linha e eu sempre incentivo a procurar um profissional. Não façam isso por conta. Ah, eu, por causa dos animais, não quero mais ingerir, ou não quero mais ingerir porque não me sinto bem com a digestibilidade. A gente procura ajuda, que a gente vai estar direcionando ou para um profissional que tenha experiência, tenha conhecimento, saiba trabalhar essa questão do veganismo e do vegetariano, ou a gente vai cuidar da tua parte gastrointestinal para que você consiga ingerir aquela proteína e não te fazer mal. Porque na maioria das vezes, Carlinha, essa exclusão, sempre quando eu pergunto, você não gosta do sabor? Não, eu gosto, mas eu sinto que me faz mal. Aí eu sempre digo, ah, mas agora não vai mais. E aí a gente trabalha um blend de enzimas, a gente trabalha a glutamina, a gente trabalha os probióticos, a gente arruma a casa para receber os micronutrientes. E aí a pessoa começa a melhorar. Porque na maioria das vezes a causa do problema está no estômago que não está bem, no intestino que não está bem. E aí vem aquela cascata de problema que o médico coloca milhões de coisas e não resolve, não resolve. E a gente trabalha a base
e aí começa a resolver os problemas. E um deles é a glutamina, que a gente tem uma infinidade de nutrientes para trabalhar, uma infinidade de lives. Eu vou ficar velhinha e eu vou ficar fazendo essa live aqui de nutrientes, de tanta coisa que tem pra gente falar e trabalhar, né? Que a gente trabalha no consultório e que faz tanto bem para os nossos pacientes. Então, a base a gente tem que fazer a parte alimentar, mas às vezes a gente precisa de uma cereja do bolo, a gente precisa de uma coisinha a mais para que aquela condição seja melhor. Então, tempo de uso de glutamina. Geralmente, eu uso só um potinho de glutamina. Aí uso um potinho de glutamina, aí o meu paciente já consegue melhora, já melhora um pouquinho, e aí eu deixo aquela carta na manga. Eu sempre digo, pronto, essa carta aqui vai ficar guardadinha. Se a gente precisar, aí a gente usa novamente. E pelos sinais e sintomas eu percebo. Então hoje eu falei isso para uma paciente, eu passei, né, a glutamina para ela, e ela disse, Rosa, eu já usei. Eu disse, eu sei que a senhora já usou. Mas agora a senhora tá precisando usar de novo. Por causa disso, disso, disso. Então, porque ela se excedeu um pouquinho no São João, comeu umas besteirinhas, tava com alguns sinais e sintomas. E ela fez um uso excessivo, Carlinha, de chá verde. E aí esse chá verde acabou machucando o estômago dela. Ela não podia usar e ela viu muitos benefícios que tem, mas para ela não se encaixava bem, sabe? Então acabou que machucou um pouquinho a mucosa e a gente vai retomar a glutamina. Talvez Oi. também o excesso, né, Roseli? Porque as pessoas acham que chá, a gente já falou isso no canal, acham que porque é um chá, por causa da merecimento é um chá mesmo, que não faz mal, porque é natural não faz mal, né? Faz, gente, faz. Se você tomar em excesso qualquer tipo de infuso, qualquer tipo de bebida, de ervas, você pode sim fazer mal. Roseli, eu me lembrei de uma coisa agora, né, que eu falei na live anterior, do sábado, e me lembrei agora de falar. E foi aquela conversa que eu tive com uma amiga, que é a Tati Lídia, né? Que no Instagram é Lídia Underline Tati, que é a médica veterinária. Que eu disse para ela, Tati, a gente vai conversar sobre vitamina. Aí ela, sério? Que massa! Eu uso muito nos meus felinos. Eu, como assim? Ela disse, eu uso bastante. Então, você vê, Tati, ela é médica veterinária, mas ela é especialista em felinos. Ela cuida dos pets também, dos cãezinhos. Mas ela é especialista em felino. Ela é especialista em dor. Ela cuida da dor, né? Porque os animais também sofrem com dor, porque eles têm doenças. Aparecem, né? Surgem doenças. E é muito interessante. Ela disse, Carla, olha, os gatinhos com problema renal usam vitamina. Os gatinhos com problema de fígado usam glutamina. Os gatinhos que têm baixa imunidade usam vitamina. Os gatinhos, bichinhos, que não estão conseguindo se segurar. Eles não estão conseguindo se segurar nas patinhas. Com as patinhas fraquinhas, os músculos da patinha fraquinha. Ela usa glutamina. Então eu fico pensando que às vezes a gente, por exemplo, eu não tenho pet, mas eu vejo que muitas pessoas que têm pet cuidam muito dos pets, mas às vezes esquecem de cuidar de si. Tem a glutamina para o pet, tem a glutamina para o gatinho, para o cachorrinho, mas não tem a glutamina para si própria. Então veja que coisa interessante que eu aprendi com ela, né? Que a gente está cuidando do animal, mas cuida da gente também, né? Usa a glutamina. Não, eu realmente não sabia se usava a glutamina para animal. Interessante, né? Eu imaginava, né? Porque eu já vi também que usa probiótico, né? Usa vitaminas, a glutamina também. Eu nunca usei no meu cachorro, não, mas eu acredito que sim. E vai ter uma resposta muito boa. Outra coisa que a glutamina faz, ela ajuda pacientes que têm diabetes, que os pacientes que eu mais atendo aqui é pacientes com diabetes. E olha, vou tirar tua dúvida já já, viu, Lucélia? E aí ela faz uma reserva de glicogênio. E o que acontece com o paciente diabético? Ele faz um consumo exagerado
do carboidrato, né? Come muita fruta, ou come muito arroz, ou come muito macarrão. E aí existe um pico muito grande. E aí, quando existe essa queda brusca, o paciente fica atacado por comida novamente. E aí, ela, por ser um módulo de aminoácido, ela vai reservar aquele carboidrato na forma de glicogênio. E aí ela vai, quando der aquela queda muito brusca, ela vai dar um pouquinho de glicogênio. Dá um pouquinho de glicogênio e o paciente não fica naquelas idas e vidas tão bruscas. Então, a gente ajeita a alimentação, ajeita a proteína, ajusta a microbiota, mas a glutamina ela vem para mim deixar aí com esse glicogênio mais linear e você não tem aqueles índices tão altos e tão baixos que quando o paciente tem aquela queda muito brusca, ele fica com as mãozinhas frias, né? Com aquela sonolência, aquela sensação de desmaio, ou com aquela fome exagerada também, que está começando a sentir isso. Então, é mais um recurso. Aí, no caso desse paciente, porque eu fico na dúvida sobre a tomada, né, da glutamina. Porque, por exemplo, eu normalmente tomo de manhã. Não são todos os dias, são as necessidades, mas eu tomo de manhã. E aí, nos estudos que eu estava vendo, normalmente a toma depois do treino, que é exatamente para ajudar nessa recuperação muscular. Ou tomar à noite. À noite eu já testei comigo, não deu muito certo. Comigo não foi legal, não foi bom. Então eu prefiro tomar de manhã. Mas assim, pode tomar antes do treino também. Ou é realmente melhor, com utilidade, melhor depois? Veja só. A minha prática clínica é em jejum ou após a refeição, porque a absorção dela não vai haver competição com outros nutrientes ou com o estômago cheio de alimento. E a dose usual que a gente tem, uma vez ao dia, já é o suficiente. Mas aí, em algumas situações, o paciente ele vem com um estado tão crítico, né? De sinais e sintomas, de déficit nutricional, de referente que não consegue se alimentar, ou não tem energia, ou outra demanda muito grande, é um processo de cicatrização que precisa de uma dose maior, como uma cirurgia, né? Que eu já tive paciente que retirou parte do intestino e a gente fez esse processo de glutamina e teve uma recuperação celular muito bom, uma regeneração do tecido, né? Aí a gente faz uma dose 2 vezes ao dia. Mas, geralmente, eu passo para os meus pacientes 5 gramas em jejum. E aí já dá conta para o dia todo. Nunca usei glutamina após treino ou pré-treino. Não tenho essa prática. Posso testar, mas eu não tenho essa resposta mesmo. A minha prática é antes e depois do jantar, tá? E isso eu já tenho uma resposta muito boa. Inclusive, eu lembro que aquela moça, né, que você tratou com aquele problema de. Ela tava chegou até a úlcera, não foi? Uhum. Tinha úlcera, tinham várias úlceras no estômago, estava com aquele negócio, aquele espuma branca e tal. Eu lembro que no caso dela, me parece que você fez, se não estou lembrada, foram uma dose de 5 gramas 2 vezes ao dia, né? Você fez durante 15 dias, foi algo assim, foi? Geralmente eu faço isso. Primeira semana ou segunda semana, uma dose um pouquinho maior, e aí na terceira, na quarta semana, até terminar o potinho, a gente faz uma dose usual. Lembrando que a gente tá falando de dose e a gente não pode pular as etapas. Por exemplo, comprei um glutamina, coloquei embaixo do braço, vai salvar a minha vida. Gente, não é isso, tá? Existe todo um contexto. A gente vai melhorar a alimentação, a gente vai encontrar os erros, a gente vai melhorar a microbiota intestinal com outros ativos e a glutamina ela vai fazer o serviço dela assim com toda todo o apoio do restante. Porque, por exemplo, coloquei glutamina, mas não tomo água. Coloquei glutamina, mas não como proteína. Coloquei glutamina, mas não gosto de comer verduras, frutas, legumes, vegetais.
Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que dar substrato para o nutriente funcionar. A gente precisa ajeitar a casa, não é que ele vai ser o salvador da pátria, que aí a gente só compra glutamina e não compra mais nada, não faz nada, só a glutamina vai ser a salvação. Não é isso. Eu estou dizendo que a glutamina tem uma resposta incrível e que me ajuda muito a fazer toda essa parte de imunidade. Então, paciente que vive gripando, e aí ele faz todas as outras coisas na alimentação e a glutamina vai lá e me ajuda. Paciente que E aí a está. gente já está, desculpa, Roseli, a gente já está respondendo aí a pergunta da Lucélia, né? Ela perguntou se a glutamina servia para melhorar a imunidade, acho que você já está respondendo aí Isso, ela, tá, Lucélia? tá. Lucélia. Ela vai me ajudar também, né? Aí um paciente vai fazer uma cirurgia, a gente bota a glutamina num pré-cirúrgico e num pós-cirúrgico, ok? Começo antes, faço a cirurgia e dou continuidade. Meu paciente, ele tem dispepsia, ele tem azia, refluxo, mal-estar, ânsia de vômito, arroto excessivo, gastrite, H. pylori, a gente vai tratar com glutamina. Meu paciente tem gases excessivos a nível intestinal, que é aqueles gases aqui embaixo que fica andando assim, sabe? Furando. A gente vai usar glutamina para reparar esse intestino. Meu paciente está treinando e aí quer ter um pouco mais de energia, quer sentir que os efeitos dos suplementos que ele já toma, que é muito comum whey, fazer uma absorção melhor, aí eu vou e uso a glutamina também. Meu paciente é diabético e eu preciso controlar um pouco mais essa glicose junto com a alimentação, aí eu vou usar também. Então, ele é um aminoácido que vai me ajudar muito. Mas eu não posso colocar a responsabilidade só nele. Porque quando a gente fala Claro. dose aqui, Carlinha, me preocupa, sabe? Ah, mas Carlinha, É. Opa! Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Até agora estava tudo bem. 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 Sueli, quem teve câncer pode fazer o uso da glutamina? Está bem, tá bem controverso mesmo isso. A gente tem, eu não trabalho com pacientes oncológicos, tá? Tem uma amiga, uma grande amiga, Ione Regina, lá em Caruaru, ela trabalha com pacientes oncológicos. E me parece que na última diretriz não se usa mais vitamina, tá? Mas aí, quem sabe eu trago aqui Ione Regina para a gente conversar sobre isso. Então, é realmente um assunto bem, bem mais complexo, tá certo? Para a gente conversar. Eu vou voltar. Aí ela vai vir, vem pra cá comigo, fica aqui juntinho. O celular descarregou, deu problema. Mas a gente vem pra cá, fica junto comigo. Quem tá? A gente tá junto aqui com todos. Agora tem duas no mesmo vídeo. Quem quer? Quem quer mais? Tem uma mais aqui. Deixa eu virar pra cá. Sim, vamos lá. Continuando o raciocínio, né? Vou ficar em pé agora. Tá, então, deixa eu ver mais pra cá. Então, cuidar com 12, né? Cuidar com 12. A gente tem que decidir isso no consultório. Então, sou eu, a Carminha, pode essa da equipe, e outra nutricionista que você procurar, você vai trazer a demanda e ela vai decidir se vai ser pessoa. Mas os sinais e sintomas que a gente tem dentro do consultório, que foram esses que eu citei, a resposta é muito boa, gente, é muito boa. Vale a pena incluir esse suplemento. Dá um pouquinho mais de atenção, a gente vai na loja, passa lá, né? Justamente, não sabe o que é, o que serve. Agora você já tem um pouquinho de explicação. Claro. E aí vai ficar um pouquinho mais inteirada, criar e glutamina, né? E a gente vai passando pelos nutrientes e cada vez mais você vai saber onde, como você tem na alimentação, por que é importante suplementar, qual é a necessidade, qual é a dose, e aí a gente vai tirando as dúvidas. Tem mais perguntas? Eu acho que
não. Deixa eu só voltar aqui. Aquela Sueli falou que tá falhando, que eu tinha tirado aqui, né? Vou voltar aqui para ver. Para ver o que ela colocou. Está contando a sala, mas acho que ela contou antes, né? Acho que agora tá. Acho que tá ok. Bom, mas eu acho que é isso, né, Roseli? Senão daqui a pouco vai ser o canso da gente. Sim. Olha aí, ó. Praticamente, de novo, 1 hora de live. A gente vai falando, gente. A gente vai falando. Se deixar, a gente fica até o outro dia conversando sobre assunto bom, é assim, né? E depois de 12 horas de trabalho, A a gente está aqui e o processo de cognição ainda está presente. Tá sabendo que a gente está falando e a gente vai ficar sempre vivo aqui. Eu vou estar na linha depois desse convite. A gente vai estar sempre junto aqui, mostrando as coisas para vocês, falando um pouquinho e tirando as dúvidas. E vocês vão colocando para a gente dúvidas, necessidades de nutrientes que vocês querem aprender mais. Hoje fala de nutrientes, a gente vai trazendo essa experiência daqui no consultório, porque é muito bom ver o que tem a internet trazendo, né? A gente acha um monte de informação. Mas a prática clínica nossa é muito linda. Eu sou apaixonada. Cada vez mais eu vou me apaixonando pelos nutrientes, as respostas que os meus pacientes trazem. Tenho vários pacientes meus aí. Um beijo para vocês. Eu fico muito feliz de cada vez mais estudar, aprender, colocar em prática e trazer essas respostas positivas para melhorar a qualidade de vida. O nosso objetivo, o objetivo da é melhorar a qualidade de vida de vocês. Então, hoje eu recebi alguns pacientes foram muito especiais, sabe? Trouxeram uma demanda interessante para eu trabalhar, estudar. E eu enchi eles de esperança, porque eu tenho essa esperança que eles vão ficar melhor, né? Essa família que veio para mim hoje. E eu vou ter uma confiança de olha, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu tenho certeza. E isso é muito bom, dar esse pouquinho de esperança, saber que as pessoas estão se alimentando incorretamente, que eu tenho um nutriente específico que eu posso estar incluindo, que às vezes é a glutamina, outras vezes são outros nutrientes. Acho que a gente vai ter resposta aí na melhora da qualidade de vida, dos sintomas, e aquela pessoa vai estar se sentindo bem melhor, né? Para trabalhar, para estudar, para viver sua vida com um pouquinho mais de condição. Eu acho que a gente só tem que agradecer. É muita gratidão vocês estarem aqui, né? Quem estava com a gente no sábado de manhã cedo e quem está aqui de novo com a gente de noite, nessa segunda-feira. Tati entrou na live, eu vi. Tati, um beijo para você. Espero que você continue cuidando dos gatinhos, dos felinos. Que as pessoas possam me procurar, porque você é uma profissional muito arretada mesmo. Você tem um amor pelo que você faz. Como nós temos esse amor grande pelo que nós fazemos, né? Esse acolhimento, esse cuidado que a gente tem com as pessoas. Adriano é meu personal Matheus, né? É meu querido Matheus, que vai cuidar de você também, viu, Matheus? Vai cuidar da gente, tá cuidando da gente. A gente tá seguindo direitinho. Olha, beijo no coração de vocês, muito, muito grata, né? Obrigada pelos corações. Depois compartilhem essa live, que eu acho que muitas pessoas vão tirar umas dúvidas aí legais com essa live, não é não? Sim, gente, obrigada. Boa noite para vocês. E daqui a pouco a gente aparece de novo. É isso aí. Beijo. Tchau. Boa noite.